Boa noite, tudo bem? Sou Boa Luciana de noite. Almeida, vice-presidente da família Hope, Movimento de Pessoas Trans e Suas Famílias. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidade. Também queremos mostrar singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui para entrevistar Rafael. Rafael, boa noite. Boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bom? Rafael, o que motivou você a se tornar psicólogo clínico? Então, antes de me tornar psicólogo clínico, eu já tinha uma outra formação, que era em administração, só que a minha vida de militância ela acabou impactando bastante nisso, porque a gente passava por algumas experiências, sobretudo eu, enquanto criança, adolescente, e depois na fase adulta também, tendo alguns conhecidos, amigos e até parentes que enfrentaram alguns tipos de preconceito e discriminação, sobretudo no ambiente familiar. Em consequência disso, todos eles relatavam um sofrimento profundo, um sofrimento psíquico profundo por causa dessa discriminação. Muitos deles acabaram sendo, inclusive, expulsos de casa. E diante dessa problemática, eu pensei como é que eu poderia, nesse mundo, além da minha militância dentro do movimento LGBTI, também contribuir de alguma forma enfim, tentar reduzir ou tentar, pelo menos, dar suporte para esses indivíduos que também eram LGBTQIA+, a passar por isso ou adquirir repertório para enfrentar esse sofrimento psíquico diário. E aí, enfim, eu acabei estudando um pouco, consegui passar na UFPA e depois de 5 anos me tornei psicólogo clínico. Foi esse o motivo. Como você começou sua militância no movimento LGQAP+. Então, eu, eu passei num concurso público federal e comecei a trabalhar aqui em Belém, mas depois eu fui transferido para o Marajó, para a cidade de Breves. E lá eu tive contato com outras pessoas LGBTQIA+, e que não estavam organizadas, né? E eu vi a carência, a dificuldade que eles enfrentavam para viver a sua vida e a sua cidadania de forma plena. E aí eu e mais um amigo a gente acabou pensando assim, poxa, por que não, por que a gente não junta essa galera e forma aí um grupo para ver se a gente consegue discutir com a prefeitura algumas das demandas, tipo acesso à saúde, acesso à cultura. De fato, a gente verifica que em todos os locais a gente tem a população LGBTQIA+ imersa nesse mundo de cultura e tal, só que não valorizada. Então, casos de pessoas que recebem muito pouco para fazer um trabalho que outros profissionais faziam. A gente tinha uma reclamação, começamos a identificar que existia uma reclamação dessas pessoas em função disso. E aí, juntando com outras demandas, sobretudo de saúde também, e de cidadania, a gente pensou em formar um grupo, o nome do grupo Greta, lá de Breves, e aí a gente reuniu essa galera e nós registramos, tem CNPJ e todo o grupo, né? E a partir daí a gente, pronto, começou a realizar diversas atividades. Naquela época, o movimento LGBTQIA+, ele ainda não estava estruturado como a gente vê hoje, né, aqui no estado. Nós tínhamos o MHB, Movimento de Homossexuais de Belém, e tínhamos um ou outro grupo aqui e ali, por exemplo, a Cor, que é um grupo antigo, né, não existe mais, o Apolo também, um outro grupo.
Então ainda não estava estruturado, estava se pensando em estruturar. A minha cidade sempre foi Belém, então eu sempre viajei muito para cá. Eu tinha alguns conhecidos que também estavam nessa luta. Então eu lá no Marajó, eles aqui em Belém, outros em Tucuruí, por exemplo, em Parauapebas, e a gente pegou e disse assim, ó, a luta está muito esparsa, está muito dispersa, né? Então, por que que a gente não junta todo mundo e a gente forma um movimento, né? Um movimento organizado e tal. E aí foi que eu, Bárbara Pastrana, Beto Paz, o Eduardo Benigno, enfim, algumas figuras Umas assim um figuras. pouquinho mais antigas, a gente resolveu formar o movimento LGBT que ia mais do Pará, né? Não era chamado dessa forma. Era o movimento GLBT ainda, nossa, antigo. E a gente fez uma reunião, chamamos parlamentares, chamamos algumas autoridades e tal, e a gente formou aquilo que se tornaria a Associação de ONGs Paraenses, em luta pelos direitos da população LGBTQIA+, que é hoje conhecida como Movimento LGBTQIA+. Então, foi mais ou menos essa trajetória até entrar na luta, e aí já vai que quase 20 anos de movimento LGBTQIA+. Bom, são quase 20 anos, como você fala, né? Mas pela sua visão e também que você já enfrentou, quais são os maiores desafios que você vê durante todo esse tempo? Então, eu penso em alguns desafios, por exemplo, a questão política partidária. Hoje a gente está, hoje a gente tem uma militância que tomou para si uma ideologia política e acaba não pensando tanto no coletivo, infelizmente. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a gente tem um candidato, por exemplo, LGBTQIA+, assumidamente LGBTQIA+, mas ele é de um outro partido, eu não consigo abrir mão do meu partido para votar naquela pessoa. Então, a gente não tem uma unicidade, a gente não tem uma união que garanta que toda a nossa população organizada vá votar naquele candidato. E aí a gente nunca consegue, por exemplo, eleger um parlamentar que seja eminentemente LGBT e que possa defender as nossas causas, as nossas pautas dentro de uma casa legislativa, por exemplo. Esse é um dos problemas, né? Existem outros. Antes a gente tinha uma militância de ir para a rua mesmo, de dar cara a tapa, de marchar e tal. E hoje a gente tem perdido muito isso com as redes sociais. As pessoas estão muito preocupadas em likes e visualizações e tal, e pouco sai para a rua. Aqui no Pará, a gente ainda precisa ter uma militância que vá para a rua, porque todas as políticas que a gente construiu, vou dar um exemplo, o ambulatório do processo transexualizador, a carteira de nome social, né, a delegacia de combate aos crimes discriminatórios e LGBTI fóbicos, todas e muitas outras políticas, né, aquela portaria da SEDUC, que garantia um nome social para pessoas trans, travestis, no ambiente escolar, essas políticas elas foram construídas conosco diante de um parlamentar, diante de um prefeito, diante de um vereador, né, e diante de um secretário de estado, secretário de município, mas para isso a gente precisaria né, precisamos no tempo passado ir até esses locais e pegar chá de cadeira, como a gente chama, né, esperar muito, é, enfim, aguardar a agenda, marcar, a gente pressionar um pouco para ter uma agenda com esses parlamentares, com esses indivíduos, né? E então, assim, hoje a gente tem uma militância que não está disposta muito a fazer isso. Obviamente que eu não estou generalizando. A gente teve aí um importante evento que vocês estavam, eu me lembro de vocês, eu estava lá, não foi? A gente saiu em marcha e tal, e a gente fazia muito isso, a gente parou de fazer. Só que aqui dentro do Estado, se a gente não fizer isso,
pela rede social a gente não vai conseguir. A gente consegue sim algumas coisas, obviamente, tipo, pressionar aí, olha, pressionar um prefeito para que, não sei, não acabe com uma política. A gente consegue, mas avançar nas nossas pautas, isso aí ainda é um pouquinho difícil. A gente, para vocês refletirem comigo, nós tivemos políticas públicas que a gente passou quase um dia todo sentado num gabinete sem ser atendido para conversar sobre alguma coisa, e aí, no final das contas, a pessoa dizer: não vai poder atender vocês. Depois você está com fome, a gente passou fome, cansado, né? Desde das primeiras horas da manhã até quase já à noite, 6 e pouco, né? Já era noite, no caso, 7 horas. Então, um processo bem desgastante, mas que assim que se deu aqui no Pará, foi assim que a gente conseguiu construir essas políticas. E hoje a gente perdeu muito isso. Então, existem outros motivos, mas esses eu acho que são os principais desafios que a gente tem hoje. Uma mudança na mentalidade dos nossos ativistas aí, né, em relação à política partidária, não digo a política no geral, que todos nós fazemos política, mas essa política partidária e também essa questão da militância, de ir mais para a rua, fazer o corpo a corpo, o trabalho de formiguinha mesmo. É, Rafael, você pode compartilhar alguma conquista significativa que você teve ou compartilhou como membro do grupo GHP do Estado do Pará? Tive várias conquistas, né? A primeira delas foi o acolhimento. Fui muito bem acolhido pelo meu grupo, pela coordenação do grupo, mas protagonizar também a realização de alguns eventos, sobretudo a Parada do Orgulho LGBTI, mas que era de Belém, agora é do Pará, né? O nome Parada do Orgulho LGBTI+, do Pará. Parece um evento, parece uma conquista muito simbólica, mas para mim é muito importante ser uma das pessoas que trabalha para que esse evento saia, porque a parada ela é um momento ápice de visibilidade para a nossa população. Então, ela é um evento extremamente político que diz para a sociedade que existe uma população que existe, que precisa de respeito e que não quer mais nem menos, quer apenas direitos, os mesmos direitos que os outros têm. Então, acho que eu posso, enumerando aí, eu posso indicar a parada, fazer parte, né, contribuir para a realização do evento, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, do Pará, é para mim o mais importante, uma das conquistas mais importantes. Na sua vida pessoal, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Então, eu não sou muito fã de viajar, né? O meu namorado, sim, é muito fã de viajar, não sou muito fã de viajar, mas, assim, eu compartilho com ele um hobby que é cinema. Sou um cinéfilo, então, assim, eu amo assistir filmes e que bom que ele também compartilha disso, então é o meu hobby principal. Mas o segundo que eu diria é ler. Ler, mas não leio romance, eu leio muito manuais, leio muita legislação, leio muito documentos técnicos da minha área de psicologia também. Então, ficaria aí mais ou menos por esses dois. Quando eu não estou trabalhando no meu trabalho oficial, quando eu não estou na minha militância pelo movimento LGBTA+, ou escrevendo um projeto, eu geralmente estou fazendo uma dessas coisas, ou assistindo um filme bem bacana, bem indicado, ou se não, estou lendo alguma coisa. É isso. Durante esses 20 anos de militância, né, Rafael, como você vê a evolução dos direitos LGBTQIA+, no estado do Pará e no Brasil, pelo seu olhar? Então, eu sei que a gente ainda tem muito a avançar, eu sei disso. Acho que todos nós sabemos disso, que a gente tem uma caminhada ainda muito longa, mas eu digo para vocês que
esse percurso que a gente passou em quase 20 anos de movimento LGBTQIA+, aqui no estado do Pará, a gente conseguiu muitos avanços, a gente conseguiu muitas conquistas. Então, em termos de Pará, para vocês terem ideia, nós chegamos a ser reconhecidos como o estado com maior quantidade de políticas públicas. E isso é um ponto importante, porque nós somos daqui do norte. Infelizmente, tudo para a gente aqui é um pouco mais dificultoso por causa das nossas dimensões geográficas. Para a gente conversar com outros municípios, para a gente unir, né, as lutas. Mas, mesmo assim, a gente teve aqui no Estado muitas políticas que sequer chegaram a ser implementadas em outros estados, né? Quando chegou aí um período tenebroso que a gente teve da política brasileira, nós tivemos estados que eram reconhecidos e valorizados por essas políticas encerrarem as políticas. Nós tivemos exemplos aí, por exemplo, uma grande política que a gente tem que até hoje e que melhorou é o ambulatório do processo transexualizador. E nós tivemos estados aí que foram pioneiros nessa política e que nesse período encerraram suas atividades. Então, assim, em 20 anos, eu vejo que a gente teve avanços extremamente significativos e importantes para a nossa população, em termos de estado do Pará e em termos de Brasil, comparado a outros lugares aí fora, a gente ainda pode comemorar, mas eu acho que nós poderíamos ter avançado um pouco mais, porque nós temos um parlamento, um Congresso Nacional muito reacionário, muito fundamentalista, que, sobretudo, hoje vive em função dos interesses de lobistas e dos interesses daqueles que patrocinam as campanhas deles, desses parlamentares. Eles pouco estão preocupados com o bem-estar do povo em si. E isso tem prejudicado muito várias políticas públicas, não só LGBT, mas, sobretudo, a nossa. Porque a gente tem bancada ruralista, bancada disso, bancada daquilo, e muitas dessas bancadas não coadunam com as nossas políticas, não compreendem as nossas necessidades. Acreditam que nós estamos exagerando nos nossos pedidos quando a gente só quer igualdade de direitos. Né? Para vocês terem uma ideia, isso é de conhecimento público que nós avançamos em muitos pontos, mas não graças ao nosso parlamento, graças ao judiciário. É que a gente tem a LGBTI-fobia, né, equiparada ao crime de racismo, é que a gente teve aí o casamento de casais homoafetivos, enfim, e muitas outras políticas que nós só avançamos em função do judiciário. Então, acho que em termos de parar, precisamos avançar, sim, continuar avançando, com certeza, mas tivemos um percurso já bem bonito, bem lindo. Agora, em termos de Brasil, a gente ficou bem aquém, né? Bem lá para trás ainda, mas continuamos na luta. É por isso que, inclusive, a gente vai para a nossa conferência, né? Quarta Conferência Nacional, agora em outubro. É isso. Rafael, estamos encerrando as minhas perguntas. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite aqui do podcast Pode Tudo Trans. Seja sempre bem-vindo para as próximas temporadas que virão. E nós iremos passar para a nossa outra apresentadora, Monique Miller. Eu que agradeço. Boa noite, sou Monique Miller, sou membro da família Hope, acadêmica de psicologia e sou travesti. Irei ter o prazer de continuar a fazer as perguntas para você. Estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans. Que tipo de apoio você acredita que a comunidade LGBT+ ainda precisa? Eu acredito, Monique, que a gente precisa de legislação. Hoje a gente tem uma fraqueza nas nossas políticas públicas, porque tem muitos direitos aí que veladamente dizem que a gente pode utilizar, mas que na prática isso não acontece. Então, se existe, por exemplo, uma casa de apoio, essa casa de apoio para uma pessoa trans, por exemplo, que é expulsa de casa, ela hoje não consegue acessar plenamente essa casa.
ela precisa ter um amparo ali de um assistente social, de alguém que acabe cuidando dela meio que individualmente. Isso eu estou falando por experiência de pessoas próximas, né? E até de autoridades, como, por exemplo, o Ministério Público. Nós tivemos um caso em que uma pessoa trans tentou acessar uma casa, como a gente não tem uma específica para a população LGBTQIA+, essa pessoa foi acessar e aí as outras pessoas que estavam lá se sentiram incomodadas, né? Agora imagina, você que está ali naquela casa como usuário, você também é uma pessoa em vulnerabilidade. E aí você ataca uma outra pessoa em vulnerabilidade que está de igual para você, mas é aquilo que a gente diz, né? Que no caso das pessoas trans, por exemplo, dentro das letrinhas e dentro da nossa sociedade, elas sofrem mais ainda, um pouco mais preconceito e discriminação que as outras letrinhas e os outros membros da sociedade. Se eu, enquanto um homem gay, sofro, pessoas trans sofrem mais. Então, a gente precisa de políticas públicas que estejam respaldadas numa legislação forte, coerente. Não só num simples decreto, tá? Isso precisa ser deixado bem explícito. Porque um decreto é um documento que o outro prefeito, o outro governador, quando vem, ele derruba. Uma legislação não, é um instrumento mais forte, porque a gente pode, essa lei só pode ser derrubada por uma votação, por uma nova votação numa casa legislativa, por exemplo. Então, é isso que eu acredito, que a gente está precisando de legislação, né? Mudar, pensar em quem a gente vai votar e mudar esse nosso Congresso, mudar a nossa Assembleia Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, para que nós tenhamos uma legislação forte a nosso favor, a favor das nossas pautas. Qual é a sua visão sobre o papel da psicologia na promoção de saúde mental da comunidade LGBTQIAP+. Nossa, assim, eu sou até suspeito, né, de falar isso, eu também sou psicólogo e eu não sabia, mas estou feliz por você também ser uma estudante de psicologia, te desejo um percurso acadêmico maravilhoso. Sei que não é fácil, né? Às vezes a gente quer jogar tudo para o alto. Mas a psicologia, ela não é só uma ciência que visa, sobretudo, te amparar, te acolher nesse momento de sofrimento psíquico, sofrimento mental. A gente tem a psicologia brasileira, como um braço forte na luta por direitos. E isso é fundamental, isso é fenomenal, isso é maravilhoso. A gente tem o Conselho de Psicologia em todas as regiões do país, e o nosso Conselho Federal participando de outras instâncias, de outros espaços de luta, como os nossos conselhos, né, com os nossos conselhos de direito. Então, a psicologia, nesse sentido, ela tem sido um instrumento para acolhimento da nossa população, para garantia de um direito, por exemplo, o processo transexualizador, em que você precisa passar por esse acompanhamento, né, para poder fazer alguns tipos de redesignação sexual. Mas também braço forte na luta pela nossa cidadania plena e pelos nossos direitos humanos. A psicologia, enfim, fundamental para a gente, para a população LGBTQIA+, como um todo. Há algum projeto futuro que você gostaria de desenvolver na área da sua atuação? Então, na verdade, por muitos anos, eu tinha um sonho de escrever um projeto e executar voltado especificamente para a população LGBTQIA+, sobretudo aquela população que sofre em virtude do rompimento dos vínculos familiares. Ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas LGBTQIA+, que acabam sendo expulsas de casa ou que entram em um conflito generalizado com vários membros da família ou com o núcleo familiar mesmo, pai e mãe, por exemplo. Ano passado, eu consegui realizar esse sonho e ainda estou realizando, porque eu escrevi um projeto para o Fundo Positivo, e esse projeto ele é voltado especificamente para isso. A gente estava executando em parceria com o Grupo Olívia, nós já conseguimos atender várias pessoas LGBTs. Agora a gente vai continuar com esse projeto em Ananindeua e, enfim,
atuando e buscando a melhora dessa população que sofre. O bom de tudo isso é porque o projeto também vê mediação familiar na tentativa de reconciliar essa família, né? De fortalecer esse vínculo familiar. E aí a gente tem tido assim falas fenomenais que me deixam muito feliz, falas grandiosas assim, e uma mudança mesmo de paradigma, que é você ver aquela pessoa que chega em uma situação de profundo sofrimento a passar a ter um repertório, conseguir ir conduzindo a sua autonomia e a sua vida de forma mais plena, de forma mais saudável e tal. Então, eu estou, nesse momento, realizando meu sonho. Ele não acaba por aqui, obviamente, né? Eu espero que eu consiga ampliar esse projeto, que depende de financiamento, né? Mas eu consegui, estou muito feliz e espero escrever outros projetos aí nessa área, com certeza. Que mensagem você gostaria de passar para os jovens que estão começando a se entender como LGBT e se identificar com a comunidade LGBTQIA+. Você não está só. Começar por isso. Você não está só. Infelizmente, todos nós passamos em algum momento por uma espécie de sofrimento, por violência, por discriminação, só por sermos quem nós somos. Mas vocês não estão só. E se for possível, se você tiver um conhecido, procure uma outra pessoa, né, que você conhece, que você sabe que já está nessa batalha, que já se assumiu, que já tem a sua identidade formada, peça conselhos, converse. Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai te ajudar e você vai, em algum momento da vida, conseguir passar por cima de todo esse sofrimento, de todas essas dores. Eu não estou dizendo que elas vão acabar, mas eu estou dizendo que a partir de então você vai ter forças para continuar. Então procure e não deixe de ser. Não deixe de ser quem você é, não se esconda, não volte para o armário, né? Porque a nossa sexualidade ela faz parte da gente, ela é o nosso todo. E se você deixa de viver sua sexualidade, você deixa de ser quem você é. E não é isso que a gente quer. A gente precisa de pessoas como você que está passando por isso para nos ajudar a encorpar essa luta. Gostaria de agradecer você responde das minhas perguntas, agora de retornar para o vice-presidente da família Roupe, Luciano. Eu que agradeço, Nick. Queremos encerrar e agradecer a sua presença no nosso podcast Pode Tudo Trans, dizer que você é uma pessoa maravilhosa, nós temos um carinho muito grande por você, muito respeito e muitas felicidades para você e para o seu companheiro. Eu que agradeço, gente. Assim, eu desejo muito sucesso para o podcast. Desejo muito sucesso para a família Hope também. Enfim, que vocês alcancem seus objetivos e que o podcast possa alcançar não só os quatro cantos do estado do Pará, mas do Brasil, do mundo, enfim. Muito sucesso para vocês. Estou muito feliz. Eu agradeço muito ter participado com vocês aqui dessa noite. Obrigadão, tá? Muito obrigada. Pois é, gente, mais um podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.